Fala galera ligada no Pautas e Táticas, maluco, eu vou matar o torcedor do Vasco de saudade. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma camisa comemorativa do ano que o Vasco completou 100 anos, né, o ano do centenário, 1998, e também que ganhou a Libertadores da América. Essa camisa da minha mãe, que é uma vascaína fanática, peguei aqui emprestado dela, claro que eu não ia vestir, porque meu time é aquele ali, é esse aqui. Mas é uma camisa muito bonita, camisa 8 vestida pelo Juninho Pernambucano, porque hoje nós vamos falar dos anos de ouro do Vasco, reta final ali dos anos 90, em 97 campeão brasileiro, 98 campeão da Libertadores, e em 2000 mais um ano fantástico do Vasco, vice-campeão mundial, exemplo de 98, campeão da Mercosul e campeão da Copa João Avelange. Então nós vamos passar por esses times históricos na análise retrô de hoje, que eu também já estava devendo para um inscrito, depois de ter feito a análise retrô do Flamengo de 81, agora não me recordo o nome dele, me desculpe, mas promessa é dívida, prometi que eu ia fazer aí uma análise retrô do Vasco, e tá na hora aí de pagar, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado, se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like aqui nesse vídeo, seu compartilhamento para os amigos, seu feedback nos comentários, principalmente da torcida vascaína, né? E também a sua sugestão de tema para próximos vídeos, quem sabe seu time de coração, ou um outro time histórico, ou qualquer outra sugestão que envolva futebol dentro e fora das quatro linhas. O canal é Pautas e Táticas, não é só sobre táticas, eu sou jornalista, então falo jornalisticamente também, comento, né, futebol sobre diversos assuntos. Então vamos lá, Olha, eu estudei bastante para esse vídeo aqui, hein? Espero entregar aqui uma análise bem legal aí para a torcida vascaína. Começando pelo time campeão brasileiro de 97. A base daquele time: Carlos Germano no gol, César Prates na lateral direita, Odivan e Mauro Galvão na zaga e o Felipe na lateral esquerda. Eu vou falando os nomes, o vascaíno já vai sorrindo e morrendo de saudade. Luizinho e Nasa, os dois volantes, Juninho Pernambucano. Aqui era só Juninho, né, por enquanto. Na meia pela direita, na meia esquerda o titular era o Pedrinho, mas ele sofria muito com lesões. Então o Ramon teve uma minutagem muito alta ali na meia esquerda. E a dupla de ataque, Evair e Edmundo. Grandes destaques individuais desse time: o próprio Carlos Germano, que é ídolo do clube desde o início da década de 90, o Mauro Galvão, que chegava como um zagueiro experiente, consagrado, campeão brasileiro no Inter e no Grêmio, bicampeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, bicampeão carioca pelo Botafogo. Ele elevou ainda mais o nível, inclusive, do Odivan, seu parceiro de zaga. O Felipe era um lateral extremamente técnico e habilidoso, né, no terço final da carreira, inclusive até no Vasco, ele já começava a migrar para o meio-campo. A gente vai falar sobre a função tática desses jogadores aqui já já. O Nasa cobria muito bem o Felipe, né, que trocava de posição com ele, vinha apoiar por dentro. O Luizinho ficava mais plantado na frente da defesa. Os dois eram muito elogiados, inclusive, pela raça, pelo vigor físico na parte defensiva. O Pedrinho, que eu disse, era o titular do time, mas ele sofreu muito com lesões, era constantemente substituído pelo Ramon, que foi um ótimo reserva dele. Os dois eram espécies de meias atacantes que encostavam mais no ataque. O Juninho era o grande craque desse meio campo, o reizinho da colina, dono das bolas paradas, um dos maiores cobradores de falta da história do futebol. Na meia direita ele ficava mais ao lado do Felipe, né, fazendo o time ter uma espécie de trio de volantes, que além do Pedrinho ou do Ramon, à frente tinha inclusive o Evair, recuando, deixando o Edmundo mais à frente com liberdade para decidir. Inclusive essa era uma dupla de ataque também espetacular, já tinha sido bicampeã brasileira pelo Palmeiras, né, 93, 94, Evair e Edmundo que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 29 gols, recorde absoluto de gols no Brasileirão, disputado em mata-mata e também escolhido o melhor jogador desse campeonato. O sistema base desse time era o 4-2-2-2, um clássico esquema tático dos anos 90 no futebol brasileiro, mas a variação era para uma espécie de 4-3-2-1 ou árvore de Natal. Vamos lá, já dei uma passada aqui nas funções táticas rapidinho dos jogadores, mas vamos mostrar aqui na prancheta, na prática. Como eu disse, o Felipe, ele muitas vezes vinha aqui apoiar por dentro no meio campo, deixando o Ramon um pouco mais avançado. O Edmundo também ficava mais avançado e o Evair muitas vezes vinha se juntar ao Ramon no meio campo. Aqui o Luizinho ficava um pouco mais plantado na defesa e o Nasa muitas vezes recuava para poder fazer essa cobertura do Felipe. E aí o Juninho ficava aqui quase que como um terceiro homem de meio campo.
Por isso que esse sistema era chamado de árvore de Natal. 4, 3, 2, 1. Realmente, se você for pegar, parece uma árvore de Natal aqui, ó. Um triângulo, uma seta para baixo. Quem usava esse esquema também era o Carlo Ancelotti no Milan, né, nos anos 2000. Então era um time muito bem equilibrado taticamente, o Nasa fazendo muito bem essas trocas de posição com o Felipe, o Luizinho fornecendo proteção à defesa, o Evair vindo de trás, complementando muito bem o Edmundo, o Ramon também. E aqui esses dois jogadores muito técnicos, Juninho e Felipe, um destro e um canhoto, dois jogadores clássicos, e era um timaço esse time do Vasco de 97. A campanha do Brasileiro do Vasco naquele ano: liderou a primeira fase do campeonato com 54 pontos em 25 jogos, foram 17 vitórias, e isso deu ao time a vantagem do empate caso fosse para a final. Daí o time se classificou para o quadrangular final, que era disputado em 2 grupos de 4. O grupo do Vasco teve Juventude, Portuguesa e Flamengo. O líder de cada grupo avançava para a final. O Vasco liderou seu grupo com 4 vitórias e 2 empates, incluindo um 4-1 contra o Flamengo no Maracanã, num jogo que praticamente decidiu a vaga. Nesse jogo, Edmundo marcou 3 vezes. Na final contra o Palmeiras, o Vasco tinha vantagem do empate e foram 2-0, que deram o título para o Cruz Maltino, né, pelo regulamento. O Vasco fez a melhor campanha na temporada regular, digamos assim. Era o terceiro brasileiro da história do Vasco, com direito inclusive à expulsão forçada do Edmundo no primeiro jogo, porque ele tinha tomado o terceiro cartão amarelo, ia ficar de fora da final de qualquer jeito, então ele foi orientado pelo banco de reservas a forçar a expulsão, porque isso daria, né, direito ao Vasco tentar um efeito suspensivo para adiar a punição no tribunal. E foi exatamente o que aconteceu. Ele jogou a partida decisiva, mas mesmo passando em branco, o Vasco acabou sendo campeão e o Edmundo artilheiro daquele torneio, daquele campeonato. E aí a gente chega até 1998, eu vou repor aqui o time rapidinho, para poder falar do que aconteceu em 98, né, que era o ano do centenário do Vasco, o Vasco campeão brasileiro, e pro ano seguinte o Vasco acabou perdendo a sua dupla de ataque. O Evair foi jogar na Portuguesa e o Edmundo na Fiorentina da Itália, mas o Vasco repôs muito bem essas perdas com o Donizete Pantera, que estava no Cruzeiro e tinha sido campeão brasileiro com o Botafogo em 95 também, e o Luizão, que estava no Deportivo La Coruña, que tinha sido campeão paulista no Palmeiras, formando um ataque histórico que marcou mais de 100 gols, aquele ataque que tinha, além do Luizão, o Rivaldo, o Djalminha e o Miller, também era outro timaço. Nos anos 90 nós tínhamos alguns timaços espalhados pelo Brasil, o Palmeiras era um deles, o Vasco era outro. O time do Vasco foi campeão carioca de forma direta, conquistou os 2 turnos e foi campeão da Libertadores. A base daquele time era a mesma, Carlos Germano no gol, o Wagner assumiu a posição do César Prates na lateral direita, ele que era meio campista, Mauro Galvão e Odivan continuaram sendo a dupla de zaga, e o Felipe na lateral esquerda. Nasa, Luizinho, Juninho, Pedrinho. Pedrinho teve um pouco mais de minutagem nesse ano, foi o grande ano da carreira dele. Donizete e Luizão na frente. O técnico ainda era o Antônio Lopes, o mesmo do ano do título brasileiro de 97. Esse time era menos brilhante no ataque, mas era um pouco mais competitivo, né? Porque os atacantes estavam muito mais combate na defesa sem bola e eram muito mais letais no contra-ataque. Quando o time se defendia, eles eram mais objetivos, mais rápidos. Não tinham aquele encantamento, aquelas jogadas geniais, mas eram 2 atacantes realmente espetaculares para poder puxar contra-ataque. Luizão, inclusive, foi o cara da final da Libertadores, marcando gols nos 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil. Outro momento histórico daquela Libertadores foi o Juninho, né, marcando o gol de falta contra o River Plate fora de casa, que virou até música nas arquibancadas de São Januário. Vou soltar a prancheta rapidinho, daqui a pouco eu pego ela de novo. Né, a música lá, né, da torcida do Vasco em São Januário, né, contra o River Plate, sensacional, gol do Juninho, monumental, era uma alusão ao nome do estádio do River Plate, o Monumental de Núñez. Quem também teve bastante destaque nesse ano foi o Pedrinho, como eu disse, ele chegou a marcar inclusive 2 gols contra o Grêmio nas quartas de final. Logo depois do feito, ele foi convocado para a seleção brasileira, mas por uma infelicidade, a carreira dele foi muito abreviada por lesões, né? Ele acabou rompendo o ligamento do joelho. E aí, às vésperas da apresentação, ele acabou sendo cortado. Mas, taticamente, ele foi muito importante para o Vasco naquele ano, né? Porque, agora sim, agora eu pego a prancheta, porque estou lendo aqui minhas anotações. Além disso,
O Pedrinho, ele muitas vezes abria como um ponta naquele lado, ele dava amplitude por aquele lado. Era um outro futebol, é bom ponderar isso, mas o Pedrinho abria bastante pelo lado direito e fazia o Felipe jogar um pouco mais solto no meio, nas investidas dele. E aí o Nasa ficava quase que como um terceiro zagueiro nesse sistema, porque o Wagner, ele era um meia, e era ele quem dava amplitude por esse lado. Com isso o Juninho ficava um pouco mais centralizado, a gente tinha o Felipe quase que numa dupla de volantes com o Luizinho. Então a gente tinha esse desenho para atacar do Vasco, um 3-5-2, com o Nasa fazendo o terceiro zagueiro, Pedrinho aberto pela esquerda, Wagner na direita, Juninho na ligação e a dupla de ataque. Era um time taticamente que se comportava de forma diferente do time de 97. Era o 4-2-2-2 que se convertia com bola numa espécie de 3-5-2. Esse time acabou derrotado na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid por 3-1, um jogo que até fez um segundo tempo interessante, mas o gol contra, né, do Nasa e o gol do Raul, depois do lançamento primoroso do Seedorf, né, de 30, 40 metros, encontrou o Raul, driblou meia defesa do Vasco, inclusive o goleiro Carlos Germano, acabou com o sonho do gigante da colina de conquistar o mundo pela primeira vez. O Vasco ainda teria uma outra chance, que foi no ano de 2000. Ele começou o ano disputando o Mundial novamente, esse Mundial que deveria ter sido disputado pelo Palmeiras como campeão da Libertadores de 99, foi um Mundial experimental da FIFA, que foi realizado inclusive no Brasil, mas houve ali algum problema, né, com o Palmeiras. Houve uma promessa de que o Palmeiras disputaria a próxima edição desse torneio, que nunca aconteceu, em 2001, na Espanha. Mas, enfim, o Vasco foi o representante aqui como campeão da Libertadores, e tinha até um outro brasileiro que foi o campeão, o Corinthians, que tinha sido campeão brasileiro em 99. A final foi entre os dois. E nesse time aqui a gente teve muitas mudanças nas peças. Algumas permanências, mas uma equipe também muito competitiva para fechar um período histórico do clube. O primeiro grande desafio foi o Mundial no começo do ano, e o clube teve vários retornos ou jogadores que foram contratados para poder rechear taticamente esse time. Eu vou ajeitando aqui rapidamente a minha prancheta para poder falar desses nomes, né? O clube teve o retorno do Romário, que tinha deixado o Flamengo pela justiça, para jogar ao lado do Edmundo, que tinha retornado ao Vasco em 99. O lateral Jorginho, também campeão mundial em 94, para assumir a lateral direita. O Gilberto assumindo a lateral esquerda. Quem não lembra do Gilberto, né? Jogou as Copas de 2006, reserva do Roberto Carlos, e 2010, reserva do Michel Bastos, jogou no Cruzeiro também como meia, camisa 10. Ele mesmo, aquele Gilberto, era lateral esquerdo do Vasco, né? E aí o Felipe foi transformado de vez num meio-campista ao lado do Juninho. O Ramon à frente desses dois, né? Era mais um losango de meio-campo. E também o Amaral na frente da defesa, era o primeiro volante, era um volantaço. E para fechar o time, o Júnior Baiano ao lado do Mauro Galvão na zaga, e o goleiro Elton, revelação do clube em 98, herdando a vaga de titular do Carlos Germano, que não renovou o contrato. Então olha que seleção o Vasco tinha nesse ano. Era uma seleção realmente, cara. Eram muitos grandes jogadores. Elton no gol, é o Elton mesmo, tá? Que tomou o gol de falta do Pet em 2001, mas que foi ídolo do Porto depois. Elton no gol, Jorginho na lateral direita, a dupla de zaga com Júnior Baiano e Mauro Galvão, e o Gilberto na lateral esquerda. Amaral, Juninho, Felipe, Ramon, Romário e Edmundo no ataque. Nossa, que timaço, que timaço. Esse time ele foi à final do Mundial de Clubes contra o Corinthians, acabou perdendo nos pênaltis no Maracanã, mas a grande exibição foi diante do Manchester United na fase de grupos, vitória por 3-1, com 2 gols do Romário e um golaço do Edmundo. Depois dessa derrota e da derrota no torneio Rio-São Paulo para o Palmeiras, o Antônio Lopes acabou deixando o Vasco, deu lugar ao Abel Braga, né? E além dele também o Edmundo, que tinha alguns conflitos até de ego com o Romário, também fizeram o animal deixar o Vasco, ele não ficou por lá. E o Abel nem termina o estadual no clube, né? Vence a Taça Guanabara e vai treinar o Olympique de Marseille. O Alcir Portela foi efetivado, mas não evitou o título do Flamengo da Taça Rio naquele ano e depois do Campeonato Carioca. Era um time bem menos técnico do Flamengo, mas acabou derrotando o Vasco na final. Então eis que chega para o comando técnico do time Oswaldo de Oliveira. E com isso também uma série de reforços no elenco. Primeiro chega o Clebson na lateral direita, que acabou empurrando o Jorginho para atuar de uma forma parecida com o Felipe no meio. O Felipe tinha se contundido, né? Ia perder boa parte da temporada.
assim como o Gilberto. Então o Vasco contratou para essa posição o Jorginho Paulista, na lateral esquerda, assumindo a posição. O Juninho Paulista assumiu a posição de titular, que era do Pedrinho. Inclusive foi ele, a presença dele, que impôs que o Juninho, o Reizinho, camisa 8, começasse a ser chamado de Juninho Pernambucano, porque aí agora tinha 2 Juninhos no meio campo. E o Euler, que formou a dupla de ataque com o Romário após a saída do Edmundo. O Mauro Galvão já estava num terço final da carreira, então ele foi para o banco de reservas. O Odivan recuperou a vaga de titular e o Amaral deixou o clube ainda em 2000 para atuar na Fiorentina. Então o time do Vasco passou a ter a seguinte escalação: Elton no gol, Clebson na lateral direita, Odivan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista. O Jorginho, lateral direito, agora era meio campista. O Nasa seguia no time aqui como um segundo volante, né, ou o primeiro volante que recuava ali para trocar de posição com o lateral esquerdo, ou cobrir os avanços do lateral esquerdo. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário. Trocar, né, baixinho aqui vestia 11. O Euler vestia 17, mas o 11 era o baixinho. As bases táticas do time eram as mesmas dos últimos anos, né? Nasa sendo ali um volante zagueiro, laterais muito ofensivos, o Juninho Paulista abrindo como um ponta, como fazia o Pedrinho, porém encostando um pouco mais no Euler. E o Euler, né, era muito mais um ponta direita, né, do que um segundo atacante. O Romário, que era o rei da grande área, ficava mais centralizado. Então o time tinha quase que esse sistema tático, né? A gente tinha o Jorginho aqui, o Juninho, aqui o Jorginho Paulista e o outro lateral, que era o Clebson, aqui o Juninho Pernambucano, encostando no Juninho Paulista, e aqui o Euler compondo o ataque com o Romário. Então ofensivamente era assim que o Vasco se organizava naquele time, né? Esse time tinha o Romário, que era o grande artilheiro, era o grande craque. Recentemente a gente fez aqui no Pautas e Táticas um vídeo sobre jogadores que atuaram fora da Europa, que poderiam ter suas bolas de ouro, né, reivindicadas para eles. Eu não citei a temporada do Romário de 2000, mas poderia perfeitamente. Citei a temporada do Edmundo de 97. Mas o Romário, cara, que fez em 2000, ele foi artilheiro de todos os campeonatos que ele jogou naquele ano. Ele marcou 3 gols no Mundial, não tinha um prêmio para artilheiro, mas foi quem fez mais gols. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca com 19 gols. Artilheiro da Copa João Avelange, né, com 20 gols. Fez 11 gols, artilheiro da Mercosul, e 12 no torneio Rio-São Paulo. Sendo que o time foi campeão da João Avelange e da Mercosul. Para quem não sabe, João Avelange foi o Campeonato Brasileiro daquele ano, tá? Inclusive o Vasco teve mais uma troca de técnico na reta final, a saída do Oswaldo de Oliveira após um 2-2 na semifinal da João Avelange com o Cruzeiro na partida de ida. Ele tinha alguns desentendimentos com o presidente do clube, Eurico Miranda, e o time estava apresentando uma queda de rendimento, né? Porque foram quase 90 ou mais de 90 partidas disputadas pelo clube desde janeiro daquele ano, e a queda física já estava muito evidente. Então chegou o Joel Santana para carimbar esses 2 títulos no currículo. A João Avelange contra o São Caetano na final e a Mercosul contra o Palmeiras na chamada virada do século. O Vasco perdeu o primeiro tempo por 3-0, venceu a final por 4-3 com 3 gols do Romário. Ufa, essa foi a análise então. Análise tática e também uma contextualização histórica, né? Contar um pouco aí desses anos de ouro do Vasco, né? Na reta final ali dos anos 90. 3 times históricos, 4 se a gente for considerar o time que começa os anos 2000. Acho até que no papel era o mais forte deles, era realmente uma seleção que o Vasco tinha ali no começo dos anos 2000. E cara, esse time ganhou muita coisa, mas poderia até ter ganho mais. Eu já fui a São Januário fazer uma visita técnica, fazer o tour, né, para conhecer a história do Vasco, até por um trabalho de faculdade fui com alguns amigos, e tá estampado assim em todos os lugares assim os títulos que o Vasco já ganhou, os títulos mais importantes. E você vê os títulos dessa reta final quase que todos, né, um em cima do outro, né? Brasileiro 97, Libertadores 98, Mercosul e Copa João Avelange em 2000, cara. É inacreditável o que se tornou o Vasco em pouco tempo, né? 8 anos depois enfrentava seu primeiro rebaixamento, depois outro e mais outro, e já são 4 rebaixamentos.
não conseguiu subir na temporada passada, enfim, é triste o que acontece com o Vasco. Eu, se eu não fosse botafoguense, por influência da minha família, seria vascaíno, minha mãe é vascaína, como eu disse. Então eu não trato o Vasco como um rival, eu trato como um clube co-irmão, inclusive é o clássico da amizade. Muitos não gostam dessa rivalidade amigável, mas eu tenho o Vasco assim como um clube que eu tenho bastante carinho, né? Que eu quero muito o bem do Vasco, quero o Vasco de volta na primeira divisão, enfim. E esse time aqui é uma homenagem, né, ao torcedor vascaíno, esse time histórico que o Vasco teve na reta final ali dos anos 90, com certeza um timaço. Então o que você achou da análise? Conhecia esses times históricos do Vasco? Conhecia tudo que ele ganhou? Nunca teve curiosidade? Enfim, conta aí pra mim nos comentários o que você achou do vídeo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!